Good morning, students, teachers, parents. We're here with another class for the 6th grade. Bom dia, alunos, professores, pais. Estamos para mais uma aula do 6º ano, uma aula de inglês. Essa aula aqui é uma aula que a gente vai rever com alguns conteúdos, mas ela é uma aula aqui inédita, mas a gente vai fazer uma revisãozinha, certo? Here with me I have João, a voz plácida do Centro de Mídias. Good morning, João. Good morning. Is everything okay? I'm fine, and you? Yes, I'm fine too. Good morning, everybody. Hope you are fine at home. Espero que vocês estejam bem em casa. And welcome to another English class. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de inglês. Today we're going to talk about countries that speak English. So it will be nice, né? Países que falam a língua inglesa. Exatamente. E como o João sabe todos de cor, ele vai dizer todos agora. Uma né? lista agora de cabo a rabo em ordem alfabética. Em ordem alfabética, exatamente. Bom, então o título da nossa aula, como o João já falou, é What countries speak English? Quais países sabem inglês? Então, podem começar a escrever aí no chat aí, quais países que falam inglês aí. Tente escrever em inglês ou em português aí, que a gente já vai revendo aí. Essa aula, esse conteúdo já foi passado para vocês em janeiro, finalzinho de janeiro ali, mas tinha gente que ainda estava aproveitando ali, estava meio, né, querendo esticar um pouquinho as férias, né, então a gente está fazendo a revisão, hein, dessa aula, né, e vai falar um pouquinho também, a rever algumas habilidades aí, trabalhar algumas coisas que não foram tão trabalhadas naquela aula, ficou faltando alguns exercícios ali, a gente vai trabalhar isso, certo? Então vamos lá. Let's talk about the class material. Vamos falar sobre os materiais da aula. For this class, we're going to need... Para essa aula você vai precisar de your notebook, o seu caderno, a pena or pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet. o seu caderno do aluno. Isso. A gente não vai realmente usar o material específico do caderno do aluno desse bimestre, tá? Porque a gente, né, até que nessas aulas a gente não está seguindo à risca o caderno do aluno, a gente vai estar trabalhando nas habilidades, certo? Sempre vai ser focado nas habilidades. Então, algumas aulas a gente usa o material, outras não. Então, os materiais aí a gente sempre dá para vocês o direcionamento para que vocês possam fazer aí, ou vocês tentam fazer e corrige com o professor, ou entra lá no site da EFAP que pega lá, tem o material que tem as respostas até para vocês já corrigirem. Então, trabalhar aí a sua autonomia aí. Agora que vocês estão no sexto ano tem que começar a ser mais autônomo. O que é autônomo? É você começar a tentar buscar o aprendizado sozinho ali, ou com ajuda, mas tentar também buscar seus interesses. Música, filme, seriado, né? Não adianta só depender da gente ali um dia, uma vez a semana aqui, meia horinha. Assista as outras aulas também, tem as aulas no repositório, então pode assistir as aulas das outras turmas também, do 7º, 8º, 9º, até do médio também, não tem problema, gente. Quanto mais você se expor ao inglês, melhor seu inglês vai ficar, certo? Vamos falar agora das habilidades. Olha só, as habilidades vão aparecer na tela para vocês, tá? A gente não vai ler todas as habilidades, lógico, né? Mas vamos ler só a primeira, João, só para a gente falar da parte principal aí. Vamos lá, a primeira habilidade que aparece ali é a EF06LI24. Investigar o alcance da língua inglesa no mundo, como língua materna e ou oficial, a primeira ou segunda língua. Isso, então a gente tem aí, a gente vai trabalhar também o alcance ali do inglês, também colocar um texto disso. Então vocês têm que saber pegar a ideia geral do texto. Na aula passada a gente trabalhou essa tabelinha aqui e a gente pediu para vocês colocarem no chat quais países que falam inglês. O pessoal já está respondendo, João? Subiu aqui, tem a Elisa Barbosa, a aluna da Pro Maria, falou aqui Estados Unidos. Estados Unidos. A Samira também, da Pro Giane, falou Estados Unidos. Ok. Né? E está subindo aqui, USA, o pessoal lá da Escola José Quevedo, lá de Sorocaba. Good morning, pessoal aí de Sorocaba. USA, Inglaterra, foi a Michelle que falou aqui, ó. Então, Estados Unidos, Inglaterra, England and Canada. Canadá. Eu já aprendi até o sinal de Inglaterra, hein? Ó, em Libras é isso aqui, né? Olha lá, então, mais ou menos. Né? Mais ou menos. Olha lá. Por isso que eu estou deixando o cavanhaque, João. Então, os professores de inglês têm que usar cavanhaque, certo? Vamos lá. Bom, então a gente tem esse mapinha aqui que tem, aí a gente já trabalhou na aula passada, ó, vocês já colocaram United States muito bem aqui, então vocês colocaram United States, é isso aí. Opa, vou voltar aqui, United States. Vocês já colocaram muito bem, é isso aí, United States. Então a gente Canada tem também. Canada, temos England. England, né? também está ali. England, Canada. Então, né, Canadá. Então, aqui tem que saber um pouquinho de geografia, né, gente? Então, aqui, ó, a gente tem aqui South Africa, tem aqui Austrália, né, tem aqui Índia. Então, a gente tem alguns países aqui que são os países que é a maioria, né, que é o que a gente chama de Anglosphere, que aí é a anglosfera, anglofonia. Então, são os países aí que a gente que falam inglês. Então, olha só, né? Se você souber inglês aqui, pelo menos em um quarto do mundo você consegue se comunicar. Inclusive, olha só, né?
Na própria América do Sul, a gente tem alguns países também que falam inglês. Então, você consegue se comunicar. Né? E aí, Ed, aproveitando que a gente está falando aí de falar inglês, línguas, o Pro Ronildo ele falou assim, fale somente em inglês, não fique traduzindo. Então, Pro Ronildo, a gente tem que trabalhar também com o pessoal de Libras, né? Por isso que a gente tem que traduzir, não é isso, Ed? Exatamente. E aí depois, Isso. assim, a gente fala só inglês na aula, aí depois o pessoal vai lá e xinga muito no Twitter e fala assim, os professores de inglês do centro de mídias estão achando que o aluno que nunca viu inglês na vida é bilíngue. Então, a gente... Exato. Tudo que a gente fala na aula, a gente traduz depois, para que nossos colegas de Libra também consigam fazer a tradução. Né? Então, a gente tem que fazer uma aula inclusiva, gente. A gente não pode pensar só no aquele aluno que já sabe inglês. Né? Não dar o choque, não, traumatizar o aluno sexto ano. Então, a gente faz essa... Não pode só falar inglês na aula, porque o aluno nunca viu inglês na vida. Aí o menino... Né? Lembrando que a gente está no início aqui, né? A gente está dando o começo do começo da língua inglesa aí para o pessoal do sexto ano. Então, sejam bem-vindos, alunos do sexto ano que acabaram de chegar do quinto, né? Exatamente. Vamos lá. Bom, na aula passada a gente viu esse texto aqui, a gente vai reler esse texto e a gente quer ver se vocês lembram como é que a gente fala os números em inglês. Então, o que a gente vai fazer? Eu e o João, a gente vai ler o texto. Enquanto isso, eu quero que vocês tentem só achar no texto os números e escrevam no chat esses números em inglês, lógico, por extenso. Vamos ver se vocês lembram, tá? Vamos lá. Então, olha só. Over 2 billion people speak English. It's the largest language by number of speakers. What this means is, English is the most widely spoken second language. João? The United States of America is the largest English-speaking country, with 300 million native speakers. There are 60 million native speakers in the United Kingdom, 29 million in Canada, 25.1 million in Australia, 4.7 million in the Republic of Ireland, and 4.9 million in New Zealand. É isso aí. Tem que o João. Então, ó, vocês viram que nesse texto aparece, então o João já acabou já lendo, né? Já temos alguma resposta, João? Dos números? Por enquanto está subindo aqui os good morning, não escrevendo os números. Ó, mandem pra gente os números que vocês encontraram aí no texto, né? A gente leu o texto em inglês para vocês, mandem os números, vamos ver o que vocês conseguem. Tá. Bom, a gente vai fazer aqui então uma tradução rápida aqui, né, do texto. Então, olha só, enquanto vocês estão fazendo aí a interação. Então, olha só. Over 2 billion people, mais de 2 bilhões de pessoas falam inglês. Vamos colocar em amarelinho aqui, deixar tudo... Então, é a língua com o maior número de falantes. Falantes aqui é speaker, né? O que isso quer dizer? What this means is English is the most widely... Inglês é a língua mais falada, segunda língua mais falada. Os Estados Unidos da América, the United States of America, is the largest English-speaking country. É o maior país falante de inglês. English-speaking country. Com 300 milhões de falantes nativos. Nativos, native, aqui a gente chama de cognato, é a palavra parecida que a gente já viu naquela outra aula. Né? There are 60 million native speakers, 60 milhões de falantes. In the United Kingdom, no Reino Unido, 29 milhões no Canadá, 25,1 milhões na Austrália, 4,7 milhões na República da Irlanda e 4,9 milhões na Nova Zelândia. Legal, tá subindo aqui, Ed. Vamos lá, então. Então aqui o aluno Guilherme, do sexto ano, lá do Benedicto Leme, ele falou 300 million. Ok. A Rafaela, da Pro Márcia, mandou 300 e 29, 14, 27. Depois a gente tem a Rayane, lá da Pro Luzia, for 7 million. E, deixa eu ver aqui, no primeiro parágrafo, lá da Escola de Lourdes, o number 2, a Maria Júlia mandou pra gente. É isso aí. Então, vocês viram que o texto, às vezes o texto pode ser um pouquinho grande, mas acho que vocês conseguiram entender a ideia geral do texto. A gente está falando ali dos dados, tem muitos dados no texto, e até já vou falar, sem antecipar aí, uma coisa que vocês podem fazer lição de casa é tentar pegar os dados do texto e transformar num gráfico. E aí já dá para fazer uma coisa interdisciplinar aí com matemática, né? Bom, para quem não lembra dos números, a gente vai assistir um videozinho agora fazendo uma revisão de números. Esse vídeo acho que já passei umas 3, 4 vezes, né, João? Mas Exato. Vamos assistir de novo aí para não ter problema, para todo mundo lembrar dos números. Então vamos lá, vamos ao vídeo e a gente já volta. 1, 2, 3. Tá.
esqueci de falar uma coisa. Enquanto vocês vão assistindo ao vídeo, tenta repetir o que ele vai falando para que vocês trabalhem a pronúncia. Não esqueçam de trabalhar a pronúncia. Então, ouviu, repetir. Ouvir, repetir. Vai ter um espacinho ali. Então, tenta repetir sempre os números para trabalhar a pronúncia. Ok, vamos lá de volta então para o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Listen and write down the right age. Hi, my name is Liam. I'm 25 years old. Hi, my name is Liam. I'm 25 years old. Hello. My name is Eva. I'm 45 years old. Hello. My name is Eva. I'm 45 years old. Hi. I'm John. I'm 60 years old. Hi. I'm John. I'm 60 years old. Hi. I'm Wendy. I'm 27 years old. Hi. I'm Wendy. I'm 27 years old. Happy birthday. Thank you guys. So how old are you now? I'm 21 years old. So how old am I? Answer in the comment section. So we're back, ok, so now you know the numbers. Bom, espero que vocês tenham entendido os números, mas assim, ó, eu construí uma tabelinha aqui para vocês, ó. Então, olha essa tabela, dá o print nessa tabela, dá o print nela, escreve no caderno umas 10 vezes até você decorar todos. Foi assim que eu aprendi, gente. E olha, eu errava tudo, eu errava bastante, ó. 15, eu não lembrava, acho que era, qual que eu errava bastante? Ah, tinha um que eu errava bastante aí, 15, eu acho que era 50, sei lá. Então,
Você vai... Fortinho. Eu nunca lembrava se o Fortinho tinha o a mais ou não. Então você tem que escreve lá 10 vezes até fixar. Nossa, que coisa antiga. É assim que a gente aprende, gente. Escreve várias vezes ali, pega a folha, coloca os números, vai escrevendo até você memorizar, gente. Não tem outra forma. Infelizmente é isso. E é legal você sempre relacionar o número com já o número direto. Senão você vai ficar assim... você vai falar 5, aí você fica 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou assim em japonês, né? Que eu vou contar com a Ichi, Nissan, Antigo. Então, você tem que já relacionar direto o número como ele é em inglês. Então, não ficar só na ordem, tá? Tentar pegar fora da ordem também, para praticar sempre, certo? Vou colocar também agora para vocês, o outro para vocês darem um print, que é com os números, aqui, para a gente fazer uma comparação. Então, vamos falar primeiro aqui dos primeiros, né? A gente já tinha aqui 1, 2, 3. Aí tem que tomar cuidado aqui com o 3, né? Que é aí, a gente já falou várias aulas, né, João? Sim. A língua entre os dentes. Tem que falar desse jeito, né, Dom? Isso, a pontinha da língua na ponta dos dentes e o ar sai pela meio deles. Então, 3. tranquilo. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui tudo bem. Então, percebam que aqui, vamos voltar aqui. Para falar 13, a gente fala... 13. E para falar 30... 30. 30. Então, prestem atenção onde é que é o som forte, 14... 14. 40... 40. 15... 15. 50... 50. 16... 16. 60... 60. 17... 17. 70... 70. 18... 18. 80... 80. 19... 19. 90... 90. Então, a gente fez aqui a revisão dos números, certo? Então, espero aí que vocês tenham aí memorizado essa parte dos números. E agora vamos para os números grandes, porque a aula de hoje vai do 0 até o bilhão, hein? Olha só. Antes da gente ir para lá, legal, Ed, aqui o aluno Henrique aqui da Proana, ele já prestou atenção no vídeo e fez lá uma sentençazinha copiando o modelo do vídeo, que é bem legal. Então ele colocou, Hello, my name is Henrique and I am 11 years old. Né? Então a gente usa o número que é real para a gente e aos pouquinhos eu vou aprendendo. E vários professores colocaram também aqui as idades, I'm 28 years old, I'm 60 years old. Então, legal, é assim que a gente vai aprendendo, né? Usando com exemplos reais aí pra gente. That's it. Good job, Henrique. Muito bem. Vamos lá, olha só. Pra gente falar dos números agora, vamos para os números maiores, olha só. Eu acho mais rápido assim, pra você pensar que 100 são os 2 zeros, né? Por quê? 100 é 100, 500 é 500. E para falar 200? Só colocar o 2 na frente, fica então, 200. Então o pessoal fala, nossa, mas o Ed exagerou nessa aula, né? Colocou os números aí muito, muito extenso. Não, mas é só você vai. Então, 300, 300 e por aí vai. Mesma coisa para o 1000. 1000, então os 3 zerozinhos, 3 zeros, é o 1000. 1000, 1000. 2000, 2000. 3000, 3000, por aí vai. Né? Aí você pode falar, aqui, para 1000, lembrando que em inglês a vírgula é ponto e o ponto é vírgula. Isso para a gente que mexe com Excel é uma beleza. Né? E aí quer falar, 1500, você pode falar 1500, ou você pode falar 1500, olha só, 1500. 1500, você pode falar assim, e é muito normal, vocês vão ver isso em filme. Em linguagem militar, inclusive, eles falam 15, quer falar às 15 horas, né? Então, aqui não vai dar para chegar nada, né? Vamos colocar. Eles querem falar 15 horas, eles falam rendezvous at 1500. Então, encontro ali às 15 horas, né? Mas em inglês vocês vão ver na próxima aula. A gente vai fazer uma aula só sobre como falar horários. Já dei spoiler das próximas aulas, né? Good. Como falar horas em inglês. A gente vai rever de novo os números, né? Então, lembrando aqui, né? Então, você pode falar 1500, mas é 3 o'clock, tá? 3 horas da tarde, 3 p.m., né? Aí a gente tem 100,000 aqui, ó. Então, 100, 100. 1000, 100,000, né? 1 milhão, 1 million. E aí, para falar números fracionários, né? Será que eu falei certo? Será? Vou falar com os professores de matemática depois. Aí você fala point e aí 6. Então, ó, 0.6529, né? Você vai colocar aí
você vai falar o ponto ali. Então, ou aqui, 2.95. Então, você fala os números seguidamente aí, certo? Então, vocês todos sabem o pi aí, então já vai, certo? Bom, a gente tem aqui um exercício para vocês, que a gente vai pedir para que vocês façam o seguinte. Na aula passada, a gente meio que, na outra aula que a gente já usou isso, eu pedi para vocês colocarem as nacionalidades. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês coloquem, montem frases, isso aqui era meio que lição de casa, né? Então aqui, ó, você tem aqui 64.3. In the 64.3% of people, que está aqui embaixo, 64% das pessoas nos Estados Unidos, in the United States, are native speakers. Então, eu quero que vocês coloquem aqui, a gente pegou os dados do texto, né? Esses são os dados que tem aqui no texto. Então, eu quero que vocês se inscrevam no chat agora, que 16,7%, que é a mesma coisa que está aqui embaixo, vamos usar o exemplo aqui de novo. Então, ó, porcento é percent. Porcento das pessoas, percent of people. Então, eu quero que vocês escrevam no chat. 16,7% das pessoas no Reino Unido, e aí aqui você vai mudar, are native speakers. Depois eu vou colocar 5,3% do Canadá são canadenses. Depois 4,7% são australianos. Tentem colocar isso no chat. Tentem pelo menos colocar os números aí para a gente praticar os números aqui. Se você não lembra das nacionalidades, vamos lá. Vamos rever as nacionalidades que a gente viu na aula passada. Então, americano, nos Estados Unidos, American, né? Você pode falar, em vez de falar estadunidense. Aí, United States, British. Canadense, Canadian. Australiano, Australian. Sul-africano, South African. Irlanda, Irish. E Nova Zelândia, New Zealander, né? Então, mas aqui no exercício eu estou pedindo só para você montar a frase, não precisa colocar a nacionalidade. Então você vai usar o quê? Você vai usar essa parte que eu vou deixar em highlights aqui, ó. Os dados são aqui, percent of people, percent of people já vai ficar igual, né? Percent of people in, muda o país e are native speakers. Então você montou nas frases. Já temos alguma frase, João? Temos aqui uma frase da Pro Caroline que mandou pra gente. Ela colocou aqui: 16.7% of people in the UK are native speakers. Very nice, ok. Então a gente tem aqui, vamos deixar de novo aqui para vocês darem um print aqui para fazer o exercício, porque a gente está ficando, temos 2 minutos de aula, né, João? Então, para vocês fazerem o exercício, deixa eu colocar enunciado aqui para vocês. Então, deixa eu apagar aqui. Então vocês vão colocar primeiro a nacionalidade e aí depois vocês montem as frases aí, certo? Bom, a gente tem outro exercício aqui para vocês que a gente colocou lá no menu de tarefas, vocês vão nas tarefas lá que tem lá no sistema, e aí tem esse exercício para vocês aqui, né? Então você vai fazer a leitura do texto, é um texto bem compacto aqui, é um parágrafozinho só, pegar a ideia geral. E aí meio que já a aula de hoje já deu a resposta, né? Então o exercício está perguntando se há mais nativos em inglês ou se há mais falantes de inglês como uma segunda língua. Se você prestou atenção na aula, você já sabe a resposta, né? Então tá bem simplesinho aqui. Então tá lá nas tarefas, certo? A gente vai republicar hoje as tarefas da primeira semana para quem perdeu, tá? E aí depois a gente tem outro texto, né? Esse texto a gente não vai dar tempo de a gente trabalhar na aula de hoje, mas eu deixo aí para vocês darem um print agora também. E aí vocês podem já fazer a leitura. E aí, como eu fiz a proposta para vocês lá no começo da aula, é você tentar achar aqui nesse texto os dados que está falando, né? Então, assim, achar o país, country, e o número de pessoas que falam inglês naquele país. Tá bem simples, então, porque a gente tem aqui as palavras parecidas com português, olha só. Dialect, dialeto. Os países, South Africa, Índia, Nigéria, Philippines, e aí tem alguns dados. Então, vocês vão encontrar aqui os números que estão no texto, tentar relacionar com qual país estão falando, e aí vocês conseguem montar a tabelinha. E aí vocês podem até montar um gráfico depois, aí fala com o professor de matemática, certo? Pede do professor de matemática, certo? Lembrando, né, de que o foco não é entender o texto inteiro, mas encontrar os números e os países. Esse é o objetivo. Sim. Né?
E aí também vocês podem fazer de outra maneira aqui, olha só. Aqui ficou meio que a resposta, já tem um pouquinho a resposta para vocês, né, que vocês podem já fazer. Também completar essa tabela, né, que aí você tem o país, a língua oficial e o número de falantes aí também. Então dá um print aí também dessa tabela aí para vocês fazerem, né? Talvez a gente, se for interessante para vocês, a gente faz a revisão para vocês. Já coloquei a resposta da spoiler, certo? Bom, então lembrando que vocês podem compartilhar com a gente, né? Se você fez a sua tabelinha aí, se você fez o seu gráfico, você pode colocar lá nas redes sociais, mandar aos professores. E a nossa aula está acabando. Thank you very much, João. Thank you, Ed, for having me here. Don't forget to evaluate the class. Não se esqueçam aí de avaliar a aula. Está aparecendo para vocês o QR Code. É isso aí. Lembrando que são assuntos pedagógicos, certo? Sempre está na dúvida, rever alguma coisa. Thank you very much. See you next Tuesday. Bye, bye, everybody. Bye, bye.